Bom dia, irmãos, graças e paz. Nós vamos dar sequência, aos estudos que estão sendo realizados na EBD, estudando a série O Panorama Bíblico, e hoje nós vamos nos adentrar num aspecto onde a história vai se desenrolar de uma maneira mais... vai para o ápice da revelação de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouco, relembrarmos a vida de Jesus, que Jesus é o cumprimento das profecias, o início do Novo Testamento. Então nós vamos ter por base Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E eu queria que os irmãos já abrissem suas Bíblias lá em Malaquias capítulo 3. Um irmão abrisse em Malaquias 3:1, outro abrisse em João, Evangelho de João 1:14, e outro abrisse em Gálatas 4:4. Enquanto os irmãos vão abrindo, é o tempo que a carreata, não sei o que é isso aí que está passando. Então, irmãos, vamos pensar um pouco sobre o objetivo geral. E eu queria que os irmãos participassem, O objetivo geral da lição é compreender que a vida de Jesus é o cumprimento direto das promessas do Antigo Testamento, revelando o plano redentor de Deus na história. Então, a vida de Jesus é o cumprimento direto das promessas do Antigo Testamento. Se nós formos voltar lá no início, nós vemos que já quando o homem tropeça, cai, Deus não foi pego de surpresa ali. Ele já tinha um plano. Então, logo ali ele já tem o que nós chamamos de proto-evangelho, no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que lá há a promessa do descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Deus, no desenrolar da história, nós vamos perceber, pelo que nós já estudamos aqui, que Deus está cumprindo o seu plano redentor. Então, a revelação de Deus, ela vai sendo, se desenrolando ao longo da história, e vai chegar no cume, no ápice, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, e isso Deus vai revelando o plano redentor na história. Deus não é pego de surpresa, mas ele vai se revelando. Então, o que diz lá em Malaquias 3:1, irmãos? Um irmão leia, por favor. João 1:14. Gálatas 4:4. Nascido sob a lei. Então, aqui nós chegamos no ponto em que Deus, ele vai se revelar agora de uma forma mais direta, por meio de uma pessoa. A encarnação do Deus vivo. Ele se encarnou, como João 1:14, Ele se fez carne, ele veio habitar em nós, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, se você fosse pensar um pouco, meditar, nós vemos que há uma distância entre a promessa de Deus, lá em Gênesis 3:15, e a chegada de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus.
né? Então aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, Deus agora ele vai cumprir. Então, quanto tempo Deus levou para cumprir essa promessa? Cerca de quantos anos? Deus leva para cumprir a promessa. Os irmãos têm uma ideia? Ninguém tem essa ideia aí? De quantos anos? Deus, desde o tempo que Deus a promete lá em Gênesis 3,15, até a chegada do Messias. Quanto tempo, Ebenezer? Quatro mil anos, né? Cerca de 4.000 anos. A gente poderia pensar, você poderia, já pensou uma pessoa prometer algo e só cumprir depois de 4.000 anos, né? Então, levou um tempo, né? Pode parecer demorado, mas ele cumpriu no tempo exato. E o Paulo diz isso: na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando o Antigo Testamento se encerra, ele encerra em um clima de expectativa, porque há uma expectativa da chegada de um Messias. O povo de Israel sempre teve essa expectativa de que o Messias viria. E essa expectativa, né, de Cristo, do Messias, porque o povo estava em uma situação onde ele estava sendo, por muitas vezes, o povo esteve em escravidão, né, sendo levado cativo, foi levado cativo, reinos se dividiu, então houve um tempo de destruição, e talvez muitos pensavam que o Senhor não cumpriria, mas o Senhor, o que Ele promete, Ele cumpre no tempo exato. Então, Malaquias, que é um dos últimos livros aí, e se encerra, e passa um tempo de silêncio, que demorou cerca de 400 anos. Então, nesse tempo, né, houve um silêncio profético. Então, Deus não falou por meio de profeta nenhum. Não é que Deus se ausentou, né, mas foi um tempo de preparação. Um tempo de preparação para a vinda do Messias. Então, quando o Messias chega, qual é o cenário que está posto? O cenário é de que o povo está sob o domínio do Império Romano. Então, esse domínio do Império Romano, a gente pensa assim: rapaz, mas como é que Deus coloca o povo nessa situação de sujeição? Será que Deus não estava no controle? Sim, Ele estava no controle. Se nós formos ver um pouco da história, durante o Império Romano foram construídas as estradas, muitas estradas, que deram inclusive a oportunidade para que o Evangelho fosse difundido de maneira mais forte, amplamente. Então, houve também a difusão da língua, né, do grego, de uma forma ampla também. Então, o povo estava em situação que ele estava sedento, à espera do Messias. Então, vai se cumprir aí o que Gálatas 4:4 diz, né, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, é o ponto alto, né, da revelação do Messias. Então, a vida de Jesus, portanto, não surge isoladamente, mas como continuidade direta dessa história. Então, quando Deus, vamos lá relembrar algumas coisas, quando Deus promete, quando Deus coloca para Abraão ele sacrificar o seu filho, quando ele vai sacrificar Isaac, nós vemos que Deus impede aquele sacrifício e traz, e coloca ao lado ali, quando Abraão olha, ele vê o que do lado dele? O cordeiro. Ali já era uma menção ao próprio Cristo, né? Aquele que viria e que se colocaria à nossa disposição como o substituto, aquele que se ofereceu, que se entregou. Então, na própria série que nós estamos vendo aqui sobre Samuel, 1 Samuel, nós vemos muito dessa conexão bíblica entre o Antigo e o Novo Testamento, apontando para
o Messias. Nós vemos na figura de Samuel, né, que da mesma forma como no final do capítulo 2 diz que Samuel crescia em estatura, em conhecimento, a Bíblia também fala sobre Jesus Cristo, né, que ele crescia em conhecimento e sabedoria. Então, nós podemos fazer diversos links entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, no ponto 1, nós vamos abordar o nascimento de Jesus. Agora, é Deus entre nós. Como João diz, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Agora, é Deus que chega até nós. Até então, nós tínhamos apenas uma sombra do que haveria de acontecer. Mas agora, Ele se revela, de fato, por meio da pessoa de Jesus Cristo, né? E eu gostaria que os irmãos, nesse primeiro ponto, vamos tentar, irmãos, ver de forma clara, né, esses links, essas conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu queria que você está com a lição aí, pensasse um pouco e tentasse visualizar onde é que aparecem esses links, essas conexões entre o Antigo e Novo Testamento. Eu vou iniciar com a primeira conexão aí, que um decreto de César Augusto ordena um recenseamento, está lá em Lucas 2:1, levando José e Maria de Nazaré, na Galileia, a Belém, na Judéia, deslocamento que cumpre Miqueias capítulo 5, versículo 2. Alguém abre Miqueias, por favor, e leia 5:2. Alguém lê aí em voz alta? Tem não, né? Cortaram aí, ó, 5:2. Então essa primeira conexão não está na Bíblia do irmão Wagnaldo. Naum, Miqueias, quem encontrar primeiro? Já tem lá, ó, vamos lá. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui é o primeiro cumprimento, um decreto, irmãos. Um simples decreto que ordena um recenseamento, prepara para o cumprimento de uma profecia. Uma simples ordem, e o que acontece diante disso? Sai um casal, lá de Nazaré, na Galileia, e eles se direcionam para onde? Para Belém, né? Então esse deslocamento vai dar o cumprimento a Miqueias capítulo 5, versículo 2. Os irmãos conseguem identificar outra conexão entre o Novo e entre o Antigo e o Novo Testamento, né? O nascimento de uma virgem aponta para quem aí? Para qual passagem do Antigo Testamento? O nascimento de uma virgem, que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 23, aponta para o cumprimento de qual passagem do Antigo Testamento? Não está na lição, irmãos, está fácil de pesquisar. 7,14. O que diz em Isaías 7,14? Olha aí só. Então uma promessa que está lá em Isaías, ela vai se cumprir por meio do nascimento de Jesus Cristo, que é o nascimento de uma virgem, né?
Ou seja, isso vai provar que Jesus, o caráter do seu ministério é pela simplicidade, pela a humildade. Acho que nem todos estão com a lição não, né? Vamos, mais uma aí pelo texto, outra conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Os irmãos conseguem perceber aí outra conexão? O que acontece diante da perseguição de Herodes e essa fuga para o Egito, que está lá em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15, é o cumprimento de qual passagem do Antigo Testamento? O que diz aí em Oséias 11:1? Do Egito chamei o meu filho. E qual paralelo nós podemos fazer com o povo de Israel? Qual é a ligação que nós podemos fazer dessa fuga de José e Maria com Jesus para o Egito com o povo de Israel? Israel foi liberto no Egito. Então essa conexão também nós podemos fazer. E Jesus, ele vai ser criado em qual cidade, irmãos? Nazaré. É interessante que essa passagem ela está alinhada com Isaías capítulo 53, versículos 2 a 3. Eu queria que os irmãos projetassem. Isaías 53, versículos de 2 a 3. Isaías 53, 2, 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. E era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, Jesus, ele é criado em Nazaré, e essa região era uma região o quê? Desprezada, humilhada, né? Era uma região onde as pessoas não davam muito, não consideravam. Se você for ver, logo lá no encontro de Filipe com Natanael, o que ele diz? O que Natanael diz para Filipe? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Então, olha só como era uma região desprezada, desvalorizada. Mas é nessa região que o nosso Salvador vai crescer, ser criado. Ele é criado lá. Então, assim, desde o nascimento, cada detalhe de sua vida revela o cumprimento das Escrituras. É importante, irmãos, é muito importante que você olhe para toda a Bíblia. Tanto o Antigo como o Novo. Até a Carla abordou isso, que às vezes a gente pensa que o Antigo Testamento não dá aquele devido valor, mas quando nós começamos a ler, nós vamos percebendo que é um desenrolar da história, do cumprimento do plano redentor de Deus. São sombras do que haveria de vir. Então, e nós vamos ver isso mais na frente, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento. Vocês conseguem estabelecer mais outra conexão entre a chegada, o nascimento de Jesus e fazer esse link com o Velho Testamento? Senão nós vamos dar sequência. No ponto 2, vai falar agora do início do ministério de João Batista e o surgimento de Jesus. As crianças elas estão aprendendo fatos do Antigo e do Novo Testamento. Elas estão no fatos do Novo Testamento, né? Então, o primeiro fato é o nascimento de Jesus. O segundo fato é o ministério de João, né?
O ministério de João Batista. E nós vamos ver que João Batista, ele está ali pregando no deserto da Judéia, né? E está lá em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 3. E a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento, chamando o povo para um arrependimento. E lá no texto diz que muitas pessoas iam até ele e eram batizadas por João Batista lá no deserto, no Rio Jordão. Mas João Batista, irmãos, ele surge como alguém inesperado? Ou era alguém que já estava prometido? Onde é que João Batista foi? Onde é que está? O que o ministério de João Batista? O que o ministério de João Batista representa, né? Como isso é identificado no Antigo Testamento? O próprio texto que nós lemos, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Quem é João Batista? Né? Ele é o mensageiro, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Então, é a voz do que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto. Então João Batista ele é relacionado com essa promessa de Isaías 40, versículo 3, e também com Malaquias 3, 1. Né? Também há uma passagem em Malaquias, capítulo 4, versículos de 5 a 6. Outra pessoa desce ler. Malaquias 4, 5, versículos 5 e 6. Então, antes da vinda de Jesus, quem seria enviado? O profeta Elias. Aí nós temos que ter o cuidado, porque aí não se trata de uma reencarnação, como alguns defendem, né? Que os espíritas, eles acreditam na reencarnação, nós não. O que significa aí não é o que Elias, a reencarnação de Elias, mas simplesmente é que essa referência a Elias é a João Batista, porque ele veio no mesmo espírito, poder e missão de Elias, né? O próprio anjo, quando vai anunciar lá a Isabel, lá em Lucas 1,17, ele diz que João viria no espírito e no poder de Elias. Por quê? Porque João confronta o pecado e chama o povo ao arrependimento. Da mesma forma, Elias vivia de uma forma simples e separada. Onde é que João Batista pregava? No deserto. Elias está em um tempo de muita corrupção em Israel. Né? Vocês relembram como é que, quando Elias, quem era o rei que estava reinando? Uma das figuras mais marcantes no ministério de Elias. O reinado de quem? Não, digo de Elias mesmo, Elias. Acabe. Tem uma figura, Acabe era casado com quem? Jezabel, né? Então, olha o ponto da corrupção. E também João Batista ele vai também nascer em um tempo de muita corrupção espiritual. O povo estava afastado de Deus, né, e vivendo um tempo realmente de muita corrupção. Irmãos, não somente o Antigo Testamento confirma o ministério de João Batista, mas quem é que vai confirmar o ministério dele? Quem? Jesus. Está lá em Mateus 11, 14. Mateus 17, 10, 13. Jesus ele declara que João é o Elias que havia de vir. Então o próprio Cristo testifica do ministério de João Batista, mostrando que nele se cumpre a expectativa profética deixada no final do Antigo Testamento. E o que vai acontecer aqui é que João Batista, ele vai realizar o batismo do próprio Jesus. Jesus chega diante dele para ser batizado.
E isso é muito interessante porque no batismo de Jesus ele não precisava ser batizado. Por quê? Porque o batismo de João Batista era um batismo para quê? Arrependimento. Por que Jesus não tinha pecado? Então, por que ele foi batizado? Para cumprir a lei. Para que mais, irmãos? Por que Jesus foi batizado? Obediência. Nos representando. Né? Jesus, ele se batiza porque para que se identificar conosco. Né? Ele se identifica conosco por meio do batismo. Então, quem vai batizar Jesus é João Batista. Jesus dá muitas afirmações sobre João Batista. Ele diz, olha, dos nascidos de mulher, não há ninguém como João Batista. Né? Então, o próprio Cristo testifica sobre o ministério de João Batista. E quando Jesus é batizado, irmãos, ali há a preparação para toda a revelação de Jesus Cristo. Porque quando Jesus é batizado, o Espírito desce sobre ele, né, em forma de pomba, e desce sobre ele. E o que se ouve ali? O próprio Pai testificando naquele momento do caráter messiânico de Jesus Cristo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus nasce, o ministério de João Batista se inicia logo depois, quase 30 anos. Jesus vai ao deserto, ao Rio Jordão, é batizado por João Batista. O próprio Deus, o Pai, nós estamos ali no momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, testificando. Ali há a celebração do pacto. Ali há o início, o cumprimento da profecia. O Antigo Testamento está ali, tudo aquilo que os profetas falaram, agora está se cumprindo. Por meio do Filho. Então Jesus, depois do batismo, para onde que Jesus é levado? Ele passou quantos dias no deserto? Vocês conseguem fazer uma ligação com o povo de Israel? 40 anos no deserto. Irmãos, a palavra de Deus, ela é preciosa. Ela é viva, ela é eficaz. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus é tão inteligente. Na verdade, Ele é Ele é a inteligência, Ele é o conhecimento. Que Ele vai fazendo esses links, porque às vezes a gente está tão desapercebido que a gente não percebe. Mas olha só, talvez, para aqueles que estavam cegos, não conseguiram perceber isso. Mas para aqueles que se atentavam na história, estava vendo, ó, Deus cumpriu. Rapaz, o que aconteceu? Olha só, cumpriu mais uma parte das profecias. Igual o povo de Israel passou 40 anos no deserto, Jesus esteve 40 dias no deserto para ser tentado. A diferença é que o povo no deserto, por muitas vezes o povo pecou. Caiu. Mas o plano de Deus, isso nos mostra algo muito interessante, porque o plano de Deus, irmãos, independe do que o homem faz. Independe do que nós somos. Porque se o plano de Deus estivesse subjugado, subordinado aos nossos próprios pecados, a profecia não se cumpriria. A profecia não se cumpriu porque o povo de Israel foi fiel. A profecia se cumpriu, o reino se estabeleceu. Jesus veio apesar da infidelidade do povo. Então Jesus, no deserto, ele permanece fiel, né? E isso mostra uma característica marcante da
da obediência, né? Que o Filho de Deus ele é obediente, por isso ele pode suportar, por isso ele pode nos substituir. Aquele cordeiro lá que foi colocado lá diante de Abraão, que representava o Filho, o cordeiro que haveria de vir, o cordeiro perfeito. Naquela época, o cordeiro que deveria ser sacrificado seria um cordeiro perfeito, não poderia ter defeitos. Nós estamos vendo agora aqui que o Filho de Deus é perfeito em obediência, né? E isso faz a total diferença, porque ele pode assumir essa missão, né? Ele é o Filho obediente do Pai. Então, vamos relembrar o nascimento de Jesus, o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, e agora, pá! O reino chegou. O reino se estabeleceu. Em que mensagem era baseada a pregação de João Batista, irmãos? Quando João Batista pregava, o que ele dizia? Vocês não estão entendendo nada não, vocês estão falando. Em que se baseava a pregação de João Batista? Em que, irmãos? Arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então o reino chegou. Há inúmeras evidências agora de que o Messias que haveria de vir, que estava prometido, agora ele veio. Jesus inicia o seu ministério onde, irmãos? Onde é que Jesus inicia seu ministério? Na Galileia. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos de 12 e 16. O início do ministério de Jesus na Galileia é o cumprimento de qual profecia? Agora eu quero que os irmãos leiam aí, alguém leia em voz alta, Isaías 9, versículos de 1 a 2. Então o início do ministério de Jesus se dá na Galileia. Então a Galileia era uma região o quê? Segundo o texto, desprezada. Era uma região que vivia em trevas, mas a profecia de Isaías, né, muitos anos antes, já aponta para que esse início desse ministério seria a Galileia. Então, é uma região mais simples, era distante do centro religioso, porque o centro religioso estava lá em Jerusalém, né? E na Judéia. E aí a Galileia vai se tornar o principal palco de sua atuação. É o quartel-general de Jesus. Jesus monta a sua base lá na Galileia e dali, irmãos, o reino vai se expandir. Ele vai passar por cidades como Nazaré, Cafarnaum, né, onde estabelece ali a sua base. É ali que ele vai chamar os seus primeiros discípulos. E quem é que ele chama? São os cultos, os mais sábios, os ricos. Amém. Isso mesmo. Então, homens simples, eram pescadores, né? Jesus poderia ter escolhido os outros, mas ele decidiu escolher esses, né, que eram desprezados, né? E esse é um ponto interessante, irmãos, porque isso mostra que o reino de Deus, ele não é construído sobre o poder humano, né, mas sobre a graça, sobre o amor de Deus, né? Não é na capacidade do homem, que o reino
uma ideia de que o reino vai se expandir. Mas ele não vai se expandir por conta do homem. Por conta da sabedoria do homem, mas de acordo com a sabedoria de Deus. E é até aquilo que Paulo lá em 1 Coríntios fala. A sabedoria deste mundo, ela é o quê? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas é na sabedoria de Deus que o evangelho ele vai se expandir. Então, o evangelho para o mundo é loucura, irmãos. Mas para nós que somos salvos, a mensagem é o poder para a salvação. Então, o ministério de Jesus ele tem 3 aspectos principais: o ensino, milagres e discipulado. Jesus ele vai ensinar em diversas ocasiões. Ele ensina as multidões, ele ensina os discípulos. Lá no Sermão do Monte, irmãos, nós vemos diversos ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 7. Jesus ensina por meio de parábolas. Ele vai revelando o reino de Deus por meio das parábolas. E ele vai realizar muitos milagres que vão confirmar a sua autoridade. Você consegue identificar, olhando agora, tendo um panorama dos evangelhos, você consegue identificar alguns aspectos no ministério de Jesus que revela ensino, milagres que foram realizados, ou mesmo o discipulado, a multiplicação dos pães, remonta e foi no deserto, Outra pessoa. Porque a Carla já falou aí, ela falou o que eu iria falar, irmãos? Tem outra conexão que os irmãos conseguem. Olha para a lição, irmãos. No segundo parágrafo. A cura dos enfermos. Remonta lá para Isaías 35, versículos de 5 a 6. Irmão, coloca aí Isaías 35. Volta lá para o versículo 1. Irmãos, essa passagem de Isaías é maravilhosa. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com a recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Versículo 6. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. No deserto, irmão, florescerá. E foi assim com a chegada de Jesus. Houve muitas curas, houve muitos milagres. Nós fomos parar a cura do cego Bartimeu, a cura de pessoas que estavam presas com espíritos imundos. Nunca se ouviu, na história de Israel. O reino de Deus chegou de uma forma tão poderosa, irmãos, que o inferno estremeceu. Lá quando Jesus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 21, Jesus, salvo, se eu não me engano, Jesus está ali anunciando. Ele está na sinagoga e ele abre o livro, ele vai citar a passagem de Isaías 61, versículos de 1 a 2. Coloque, por favor, 61, versículos de 1 a 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
quando ele lê essa passagem, o que ele faz? Fecha o livro e ele diz o quê? Hoje se cumpriu essa palavra. Ele diz exatamente isso lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 21. Então, os milagres apontam para o cumprimento, a chegada do reino, né? Mas, para muitos que estavam com seus olhos fechados, não conseguiram perceber isso, né? E ele sofreu oposição, ele foi perseguido, né? Se levantaram contra ele. E isso também vai mostrar um cumprimento de um dos salmos, né? Salmo 118, versículo 22, que ele foi rejeitado pelos líderes religiosos. Como Paulo diz, né? A pedra angular, esta veio a ser rejeitada, né? A pedra de esquina, o fundamento. Jesus, ele foi rejeitado, apesar de tudo que ele fez. Então, o ministério de Jesus, ele vai se expandir. Não ficou restrito a Israel, mas ele vai alcançar outras regiões. Foi para além de Israel, né? O Jesus, ele não se limita a sua atuação à Galileia. Ele vai atravessar e vai romper barreiras culturais. Interessante é quando ele passa por Samaria, né? Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Então, havia um desprezo por parte dos judeus, né? E vice-versa. Desprezavam os samaritanos. Mas Jesus, ele também pregou em Samaria. E nós vemos lá no capítulo 4, que ele tem um encontro com quem, irmãos? Com a mulher samaritana. Então, isso revelando, olha como a Carla falou, né? Jesus, ele não foi exclusividade para o povo de Israel, para os judeus, mas ele vai alcançar todos. E isso remonta para o cumprimento de uma profecia muito antiga, que está lá em Gênesis 12, 3. O que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim. Ah, é verdade. Então ele vai rompendo. Jesus, ele vai romper todas as. Na verdade, irmãos, quando o reino chega, Jesus, ele muda tudo, né? Vai mudar, vai influenciar tudo. Então, Jesus, ele ensina, ele forma discípulos, ele revela a sua identidade, e isso, durante o ministério dele, vai sendo feito aos poucos, né? Essa formação dos discípulos, né? Esse ensino, ele é contínuo. E ele ensina das maneiras mais simples possível. Com a terra, falando sobre a terra, usando a agricultura, né? Usando aspectos do cotidiano, ele passa a ensinar. E esse ensino vai sendo feito e vai revelando a sua identidade. Ao ponto de Pedro fazer aquela declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele reconhece que Jesus, ele é o Messias esperado, né? Então, é interessante que Jesus, ele poderia iniciar o ministério lá pelo centro religioso, onde estavam os principais, e talvez chamar aqueles que durante a sua vida toda estavam se preparando. Mas não, ele chama pessoas simples, pessoas sem um saber notório, mas pessoas que são lapidadas por ele, né? A mesma coisa que ele faz conosco, irmãos.
ele nos pega matéria bruta, né? Dominados pelo pecado, escravizados pelas mentiras de Satanás, e aí ele vai nos lapidando com seu conhecimento, aos poucos, e vai nos transformando, e ele vai nos libertando, porque o reino de Deus chegou, e onde o reino de Deus chega, ele traz vida, né? Vai trazer vida, vai impactar as nossas vidas. Nós somos pecadores, somos, mas agora nós não somos dominados mais pelo o pecado. Antes nós não éramos pessoas ensináveis, mas hoje nós já temos um coração ensinável. Então nós vamos aprendendo com ele, crescendo e reconhecendo que de fato ele é o Messias, o nosso Senhor. Então os discípulos reconhecem isso, né? Eles, apesar de muitas vezes algum duvidar, mas eles vão reconhecendo, né? Eles vão percebendo. Por exemplo, quando Jesus ele acalma a tempestade, qual é a declaração que os discípulos fazem? Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus falava com autoridade, irmãos, e as pessoas começavam a perceber. Ele fala como alguém que tem autoridade. Ele é diferente dos escribas e fariseus. Ele não é parte dos mesmos. Então ele veio e ele começou a impactar. O brilho do reino chegou e foi expandindo, né? E a maneira que esse reino se expandia, mais pessoas eram alcançadas. Então esse reino vai se expandindo, e a história vai se desenrolando, vai alcançando outras regiões. Jesus, agora ele passa para um novo passo, após esse reconhecimento de Pedro, nessa declaração de Pedro, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora se inicia um novo passo na caminhada de Jesus. Agora o caminho vai ser para Jerusalém. Ele inicia seu ministério lá na Galileia, numa região simples, e agora ele vai em direção a Jerusalém, que era o centro religioso, né? E esse rumo que ele toma, né, essa decisão dele de ir para Jerusalém, né, faz parte do cumprimento do plano de Deus. Isso é interessante, irmãos, porque Jesus sabia o que esperava ele lá em Jerusalém. É difícil, é fácil nós caminharmos, quando nós vamos caminhando e lá no fim nós vamos receber um presente maravilhoso. Lá no fim vai ter uma piscina para pularmos e tomarmos o banho, uma Coca-Cola do lado e o Luiz Felipe assando uma carne para nós, né? Ele é um bom churrasqueiro, irmãos. Então é muito fácil caminhar dessa forma, é muito fácil decidir. Agora Jesus, ele caminhou rumo a Jerusalém em obediência ao Pai, né? Porque ele vai em obediência ao Pai. Mas ele sabe o que se espera lá na frente dele, porque ele já tinha falado para os discípulos: olha, eu irei para Jerusalém, eu vou sofrer, eu serei perseguido, né? Eu serei morto. E aí Pedro diz: não, Senhor, não vai acontecer isso contigo não, tenha piedade de ti, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então Jesus, ele sabendo o que se esperava para Jerusalém, mas ele decide, porque ele mesmo já tinha falado: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é apto para o reino. E lá em Jerusalém, irmãos, que era o centro religioso, acontecia os sacrifícios. Então ele vai decidido a ser o quê? Sacrificado. Aqueles sacrifícios que eram apenas uma sombra do que haveria de vir, que conforme Hebreus não eram capazes de
de arrancar o pecado, de perdoar pecados, agora o filho obediente do pai vai se tornar sacrifício. Ele se tornou agora a própria oferta, que vai se oferecer a Deus como nosso substituto, o sacrifício perfeito. Então ele vai em direção a Jerusalém para cumprir o que já estava anunciado lá em Isaías 53. Aí essa passagem, irmãos, ela é fantástica, porque é uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento. E assim que é uma passagem que realmente quando nós olhamos para ela não tem como nós não olharmos para Jesus, porque ela fala dele, que ele era o desprezado, humilhado, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus ele vai em direção a Jerusalém, cumprindo a profecia de Isaías 53. E os discípulos ainda eles estão com a dificuldade de compreender, porque a expectativa do povo de Israel era de um Messias político que viria libertar o povo da escravidão dos romanos. Então eles estavam nessa expectativa. Então isso impedia eles verem claramente o plano de Deus. E aí vai acontecer um momento marcante, que é a transfiguração. E na transfiguração Jesus ele vai revelar o que? Sua glória. Assim como no batismo de Jesus, Deus testifica de que ele é o filho amado dele. Agora na transfiguração, os discípulos, Pedro, João e Tiago, eles vão ter uma antecipação da glória futura de Cristo. Eles vão ter saborear um pouco. Eu não sei muito falar essa palavra não, porque em inglês eu vou te dizer, não consigo falar. Se eu vou dizer que eu vou dizer espola. Mas isso é interessante, porque a transfiguração já vai, como Deus é poderoso, irmãos, Deus já vai, por meio de Jesus, ele vai antecipar a glória dele futura, né? Então Pedro, Tiago, eles vão ter esse privilégio, eles tiveram, né? E diante de Pedro, Tiago e João, quem que aparece lá? Moisés e Elias. E o que cada um deles representa, irmãos? Moisés representa o quem? O quê? E Elias. Então aqui nós temos a união, o selo, o cumprimento de que tanto a lei como os profetas revelam o cumprimento da profecia. Então, as leis e os profetas, na verdade, apontam para Cristo, para a revelação de Deus. Então, tudo apontava para Ele. E lá, da mesma forma que foi no batismo, a voz do Pai vai confirmar, porque Ele vai dizer o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aqui há algo interessante, porque aqui os discípulos vão compreender que quem deve ser ouvido é Cristo. É a ele que eles devem se sujeitar. Então Jesus caminha para Jerusalém com plena consciência do seu plano. Ele não estava embriagado, como alguém que não sabe para onde ir. Ele não é levado pelas circunstâncias, mas ele segue em obediência ao plano de Deus, cumprindo as Escrituras e avançando deliberadamente para a cruz. E o interessante não sei se vocês perceberam isso, é que durante essa caminhada, irmãos, Satanás tentou barrar muitas vezes. Quando Jesus nasce, o que Herodes faz? Manda matar. Entendeu? Tentando de toda forma atrapalhar o plano de Deus. Quando acontece o batismo de Jesus,
Ele é levado ao deserto para ser tentado, e o que Satanás faz? Procura tentar ele de todas as formas, todas as maneiras, tentando destruí-lo, oferecendo tudo que que era possível. E usando de quê, irmãos? Da palavra de Deus. Mas o que Deus diz lá na transfiguração? A ele ouvir. Aí João, nos evangelhos mais marcantes, assim, que é um filosófico, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a própria palavra, a palavra de Deus que se revelou, o Verbo vivo de Deus. Então Satanás está tentando em todos os momentos atrapalhar essa caminhada de Jesus para a cruz, essa decisão dele para a cruz. Ele usa os próprios discípulos. Ele tenta de todas as formas mais escusas possíveis, os planos mais terríveis possíveis, mirabolantes, ele tenta. Mas Jesus, ele caminha para Jerusalém, e agora ele chega no ponto decisivo: ele vai ser morto. E ao entrar em Jerusalém, Jesus, ele é recebido como rei. E isso aponta para outra profecia, que está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eu queria que os irmãos projetassem. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Jesus não veio ele é um rei totalmente diferente, porque ele não veio em um carro com um canhão, com um super canhão apontando para os seus inimigos, mas ele veio numa simplicidade, irmãos, mas com poder do reino. E isso é isso é o que faz diferente de todos os reis. Então, ele é recebido como rei, só que essa expectativa do povo, ela estava um pouco diferente do propósito de Deus. Eles esperavam que Jesus viria como o libertador, né, da escravidão. E aí, nessa sequência vai acontecer o quê? A purificação do templo, há o conflito com os líderes religiosos, e até esses conflitos, eles são importantes, fazem parte do cumprimento da profecia. Nós teremos aí a última ceia, apontando já para a nova aliança, né, que está lá em Jeremias 30, 31. Nós vamos ter também o episódio da traição por Judas, lá em Salmos 40, 1, 9. Então Jesus vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado e ele é crucificado. Na cruz, cumpre-se de forma profunda o que foi anunciado no Antigo Testamento. Isaías 53 descreve o seu sofrimento substitutivo. E o Salmo 22 antecipa detalhes da crucificação. Ele morre como Cordeiro de Deus. Lá em João 9, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vai levar o pecado do mundo. Mas ele morre, irmãos, ele não permanece morto, porque ao terceiro dia o que acontece com ele? Ele ressuscitou, né? Salmos 16, 10. Alguém lê aí, por favor. Salmos 16, 10. O poder de Deus é tão grande, irmãos, e o ministério de Jesus vem com tanta força que nem a morte pôde suportar. Ele triunfou sobre a morte, ele venceu a morte e ele ressuscita ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, ele vai comissionar os seus discípulos para que essa mensagem que ele ensinou, esse ensino que ele repassou a eles, eles pudessem repassar a outros. E nós vamos ver que os discípulos, eles começam
por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, e o evangelho assim chega até os confins da terra. Amém? Concluindo, irmãos, a vida de Jesus ela é o cumprimento fiel de tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Desde Malaquias até os evangelhos, vemos que Deus conduziu a história com precisão. E na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. Cada etapa da vida de Cristo, nascimento, ministério, morte e ressurreição, confirma que Ele é o Messias prometido e o centro da revelação bíblica. Tudo aponta para Ele e se cumpre nele. Diante disso, somos chamados não apenas a conhecer essa história, mas a responder a ela, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. A partir dele, a obra continua através da missão da igreja, que nós veremos nas próximas aulas. Então, isso é tão forte, né, irmãos, que nós, há mais de 2000 anos desse acontecimento, nós continuamos vivendo, buscando o nosso Senhor, né, e vivendo para Ele. Que Deus nos ajude, para que a cada dia nós possamos viver para Ele, para a glória dEle. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque nada acontece ao acaso, Pai, mas tudo foi planejado por Ti desde os primórdios. Te louvamos pelo Teu plano perfeito, que se revelou por meio do Teu Filho Jesus Cristo, e que nos concedeu o privilégio de participarmos dessa obra, Pai. Obrigado pelo resgate, nosso resgate, a nossa salvação. Nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.